Olá, queridos amigos, muito obrigado por estarem conectados conosco em nossa reunião virtual de práticas da Seitonoye. Nós estamos aqui no estúdio da Seitonoye do Brasil com o nosso amigo aspirante a preletor da sede internacional, José Maria Coelho. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado, uma alegria novamente estar aqui com vocês nesta tarde maravilhosa e vamos que vamos. Preletor, o assunto hoje é a meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto que consta na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Então, eu já vou começar e pedir um favor para o preletor aí para elucidar para nós uma dúvida. Existe diferença entre meditação Shinsokan e oração? Muito obrigado, que pergunta elucidativa, difícil, né? Então, o professor... O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 2, ele diz assim na página 54, que os melhores meios de entrar em contato com Deus são a meditação Shinsokan e a oração. A meditação Shinsokan e a oração são a melhor chave para abrir o inesgotável cofre do tesouro de Deus. A oração coloca-nos em contato direto com Deus e a meditação Shinsokan é o método para confirmar que já recebemos o desejado. Ou seja, o professor ele nos diz que a oração que a Seitonoye diz é um pouquinho diferente das orações que a gente entendia antes, né, num conceito que é o que eu vou fazer? Orar, eu vou pedir, né? Eu vou pedir, eu vou implorar a Deus, dá-me aquilo. E a oração que nós realizamos na Seitonoye, ou a meditação Shinsokan, ele diz no término que a oração é o método, e o Shinsokan, ele faz com que você... a palavra Shinsokan, na verdade, a tradução é ver, pensar e contemplar unicamente o mundo de Deus, o mundo que tudo está perfeito e maravilhoso. Então, ele diz que é uma maneira de conceituar oração e meditação Shinsokan. A oração, ela é o momento que você tem uma consciência correta de que não é só o momento que você se coloca em posição de oração que você está orando. Agora mesmo nós estamos orando, porque ele diz que orar é você estar caminhando na rua e aquilo que você está pensando, aquilo que você fala, é também a oração. Muitas pessoas dizem, eu fiz a minha oração, mas as coisas não se concretizaram. E nos livros da Seitonoye, geralmente os professores perguntam, mas o que você pensou depois da oração? Na oração você pensou, eu sou filho de Deus, sou maravilhoso, sou harmonioso. Mas depois às 23 horas e 30 minutos, eu pensei, eu não mereço, que eu sou pecador, eu sou muito ruim, as coisas são ruins, as coisas não vão melhorar. Isso é a oração. Então, os 10 minutinhos que você dedicou para contemplar a vida de Deus dentro de você, se você não criou um mecanismo para continuar com esse pensamento e que esse pensamento transforme-se em ação no seu dia a dia, através de elogios, através de uma vivência realmente significativa na sua vida e na vida do outro, a oração ela é vã, porque daí ela fica dualística, né? Ela fica, eu rezo 30 minutos e contemplo Deus. E depois o resto do dia eu odeio a minha vida, eu odeio o meu trabalho, eu odeio o meio que eu vivo e nada está bom, eu tenho que pegar o ônibus, é ruim. E o nosso viver da Seitonoye, o que é o diário, o cotidiano? É você passar no caixa do mercado e dizer muito obrigado. Você vê a plaquinha do nome da menina, o seu nome é Yara, que nome bonito. Parabéns, tenha um feliz dia. E as pessoas não estão tão acostumadas com isso, elas se assustam. E elas pensam, nossa, você é tão diferente. Por quê? Porque todo mundo que passa ali está com muita pressa, na hora de botar o cartão do crédito, do débito, os 2 segundos que demora para processar aquilo já é o fim do mundo. Então, essa ausência de Deus nos atos do cotidiano é que muitas vezes faz com que a pessoa pense aqui, orar é um rito sagrado que eu faço 30 minutos, e depois o que eu vou fazer pro resto da minha vida não tem nada a ver com a oração. E aí ele fala, eu fui na igreja tal, mas a oração não se concretiza. Não se concretiza porque você pensou em Deus 5 minutos e viveu o inverso de Deus, né, no resto do seu dia a dia. Então, por isso que é importante ter um conceito correto, que oração, ele fala, não é só o fato de você se colocar em posição de oração, mas oração é aquilo que você pensa, fala e sente constantemente.
A meditação Shinsokan e a oração na nossa vida devem ser diárias, com essas palavras que o preletor colocou, boas palavras, bons sentimentos. Eu me lembro que no livro Mente, Corpo e Destino, o professor Katsumi Tokuhisa, ele fala, a senhora orava, quero que meu cabelo fique branco, meu cabelo preto fique branco. Na verdade, ao contrário, quero que meu cabelo branco fique preto. Uhum. E o cabelo dela não mudou de cor e ela questionou a oração, mas, na verdade, a oração dela é meu cabelo é branco, né? Sim. Então, isso é curioso, como, às vezes, a gente não compreende muito bem que a palavra é oração. Sim, e nesse livro, Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, nesse livro aqui, ele é bastante enfático, ele diz assim, você não é adepto da Seicho-no-e se você não pratica a meditação Shinsokan. Ele diz que a base do movimento da Seicho-no-e é a meditação Shinsokan. Por quê? Ele diz que meditação Shinsokan é unir-se ao ser absoluto, é unir-se a esse grandioso Deus que criou o universo, que nos deu a liberdade de pensar corretamente, de agir corretamente. E nesse livro, assim, eu estava todo dia dando umas olhadinhas nele, é algo assim maravilhoso, porque realmente a gente vai aprendendo, né, a cada momento, a cada segundo, quando lê os livros sobre a importância de você sentir a presença de Deus na sua vida. Então, ele tem um momento que ele fala que o fato de você começar a praticar a meditação Shinsokan, ele disse que você começa a mudar aquilo que você buscava ansiosamente, parece que já não é tão mais importante para você. Ele diz que quando a gente começa a praticar a meditação Shinsokan, todos os excessos da nossa vida começam a tomar os seus devidos lugares. E então você comia exageradamente, você vai comer só aquilo que é o necessário, que vai te alimentar, vai te nutrir e vai fazer com que este corpo continue cumprindo com a sua missão de expressar Deus no seu cotidiano. Ele diz que ele faz com que a prática da meditação, a mente intuitiva, ela entre em ação. E a mente intuitiva é bastante importante esclarecer que não é uma mente intuitiva de, olha, eu estou ouvindo agora aqui, levanta a mão, né? Vira o pescoço, abaixa, tira o óculos. Não é essa mente intuitiva. Ele é algo tão natural que a gente não percebe. Mas depois que passa, você começa a perceber, olha, naquele momento veio uma palavra na minha cabeça que eu jamais nunca que eu iria buscar isso no meu viver diário. Essa é a mente intuitiva. É a mente intuitiva que, de repente, é você... E quando a gente não obedece à mente intuitiva, sabe, às vezes a gente dá com os burros na água, como se fala. Outro dia eu tinha uma gravação para fazer. Aí a mente intuitiva... Eu tinha acabado de rezar. A mente intuitiva fez assim... já pode ir para o estúdio, porque vai chover, né? Mas aí eu pensei, bom, como vai demorar um pouquinho para chover, eu vou arrumar umas coisinhas aqui em casa, eu vou dar comida para o gato, eu vou fazer mais não sei o quê. Aí eu tinha que terminar o meu muito obrigado no caderninho, fui terminar o meu muito obrigado, tá? Aí eu falei, agora deu tudo certo. Daí eu pensei, Deus me abençoou, porque não choveu. Aí quando eu entrei no táxi, que eu estava entrando aqui, caiu um aguaceiro, caiu uma tormenta, caiu um monte de água. Eu cheguei aqui todo molhado, aí eu tive que ligar o ar aqui do estúdio para poder secar a roupa, porque não trouxe outra roupa, e o menino chegou e falou, mas o que aconteceu, preletor? Eu falei assim, é porque a minha responsabilidade. Eu não segui a mente intuitiva que falou, vai mais cedo, né? Vim mais tarde, tomei a chuva, fiquei molhadinho, e enfim. Mas não é algo assim sobrenatural, você entende? É algo natural, não é algo, aparece uma luz, abaixa um anjo e fala no seu ouvido. Não, intuitivamente você começa a viver o seu cotidiano de uma maneira tão harmoniosa, tão tranquila, tão maravilhosa, que aí você percebe, aí quando dá esse tchan assim, você fala, isso foi a mente intuitiva, foi uma orientação de Deus para que eu fizesse dessa forma. Foi a orientação de Deus para que eu entrasse no ônibus naquela hora, no metrô naquele momento, que eu ligasse para a pessoa naquela hora. Quantas vezes acontece de você ligar para alguém e a pessoa falar, estava pensando em você justo agora. Outro dia eu mandei uma mensagem para um amigo nosso, né, que conheci num seminário da Academia da Seicho-no-e, e ele ficou impressionado. Falou assim, preletor, eu estava pensando no senhor exatamente agora. Porque eu o conheci, porque ele estava sentadinho assim, abandonado, longe de todo mundo, e eu fui conversar com ele. No que eu fui conversar com ele, daí ele
pedi uma orientação, etc. e tal, e me deu o telefone, nunca mais liguei. Terminei o Shinsokan, eu fui mexer no Zap, vi o nome dele, nem lembrava direito, falei, de onde será que é essa pessoa? Daí eu lembrei, falei, é do seminário. Bom dia, muito obrigado, tudo bem? Como é que andam as práticas da Setionei? Está tudo bem contigo? Aí ele falou, está tudo bem, preletor, mas eu estava precisando de uma ajudazinha, o senhor pode me falar tal coisa? Aí, inclusive, eu lembrei isso agora também, acho que foi a mente intuitiva, porque ontem ele mandou um PDF, falou assim, olha aqui as orações que eu tirei aqui das minhas orações, que eu estou fazendo constantemente e tem me ajudado muito. Então, essa é a mente intuitiva, naturalmente entra em ação essa força invisível que faz as coisas acontecerem no nosso dia a dia. Leitor, nossa conversa é muito boa e daqui a pouquinho a gente já vai para a prática, viu, gente? Fiquem aqui conosco. Eu queria só entender uma situação e também ajudar os amigos que estão conosco a compreenderem. Então, nós vamos fazer essa modalidade, essa variação da meditação Shinsokan. E eu queria que a gente esclarecesse. Nós vamos deixar de fazer a básica e vamos fazer essa agora? É isso mesmo? Eu posso assumir que essa vai ser a minha meditação Shinsokan de todos os dias pela manhã e deixar a meditação Shinsokan básica de lado? Olha só, neste livro, o professor Masaharu Taniguchi, ele nos orienta o seguinte, que com o decorrer dos anos, né, a gente vai perdendo muito a capacidade de se emocionar com as coisas naturais da vida. E ele orienta, né, justamente sobre isso. Ele fala que, nesse livro aqui, existem várias outras modalidades da meditação Shinsokan. A gente vai fazer uma agora para unir-se ao ser absoluto, mas tem várias. E ele diz que o fato de a gente se acostumar muito com alguma coisa, ele falou que a gente vai perdendo um pouquinho o interesse de realizar, aquele ânimo de realizar, porque parece que a palavra ela não vai surtindo tanto efeito na nossa vida. Então ele diz que com o fato de fazer várias variantes da meditação Shinsokan, é para mudar um pouquinho essa mente receptiva que se acostumou muito, aquela coisa, né? Acostumei muito a cruzar os braços, então quando a gente cruza o braço a gente não percebe, né? Que quando eu sempre falo para o pessoal, cruza os braços, a gente cruza como está acostumado a fazer. Quando você diz descruze, cruze ao contrário, você tem que mandar, né, um sinapse lá na sua memória ao contrário. De que jeito que é ao contrário? E esse contrário gera um desconforto. Parece que eu não estou fazendo como eu estava fazendo todo dia. Então ele diz que quando a gente vai perdendo assim, o interesse, eu estou fazendo todo dia a mesma coisa, muda um pouquinho. Aí tem a meditação Shinsokan da reconciliação, tem uma meditação Shinsokan aqui, que está aqui bem na última página quase, que eu acho maravilhosa de fazer, eu gosto muito de fazer, ela tem um nome assim meio difícil, sabe? Mas é o Ryugu Reiwa Fugen Kan, contemplação do Palácio Ryugu da Paz e de Fugen Bosatsu. Eu acho maravilhosa essa meditação, e eu gosto de fazê-la e tal, porque aqui tem um momento que para mim eu acho maravilhoso, sabe? É toda maravilhosa, mas ela fala assim, sou Fugen Bosatsu, sou harmonia infinita, vivo em harmonia com todas as pessoas, todas as coisas e todos os fatos, e entro em sintonia com as ondas do universo sem me rebelar contra a vida. Eu acho isso maravilhoso. Quando eu fiz a primeira vez, eu chorei, porque eu falei, acho que eu me rebelo às vezes contra a vida, sabe? Então a gente precisa estar fazendo isso nesse sentido, de mudar para a mente não se acostumar e perder a emoção. Porque o Shinsokan, ele diz que é o momento mais importante do dia, porque é o encontro com Deus. Então não tem como você não se emocionar com a meditação Shinsokan. Hoje, por exemplo, de manhã, eu confesso para vocês, vou abrir o meu coração, eu chorei hoje na meditação Shinsokan de manhã. Por quê? Não sei. Eu não sei se eu estou precisando tomar um Rivotril, se eu estou precisando... Não sei, mas na verdade eu fiquei tão feliz de estar fazendo aquele momento com Deus ali, naquele local sagrado do meu quarto, diante dos meus antepassados, e a hora que eu disse, neste momento eu deixo o mundo dos 5 sentidos, eu senti uma emoção tão grande, que a emoção de alegria, ela vem em lágrimas. Não era uma coisa de chorar por algo muito ruim. Não, algo que me ocasionou uma emoção, uma alegria infinita, que transformou-se em lágrimas
realmente de gratidão a Deus pelo fato de saber que a gente está vivo, que a gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E a vida da gente vai se encaminhando e vai tomar o rumo adequado quanto mais você dedicar para o outro, quanto mais você vibrar para que a vida do outro seja maravilhosa. Preletor, nossa conversa é sempre muito agradável. Os amigos já estão querendo chegar na prática, então vamos fechar aqui esse bloco de conversa perguntando o seguinte: nós vamos fazer a rotina agora desta variedade da meditação Shinsokan com canto evocativo, com todo um ritual, tá? Se o amigo que está conosco em casa, ele quiser fazer só as palavras dessa meditação, ele pode? Está errado? Qual que é a mentalidade, o pensamento que ele tem que ter, o sentimento que ele tem que ter durante esta meditação Shinsokan? Então, olha, essa meditação ela está nesse livro, a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, de autoria também do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e ele diz que não, né, que ele fala assim, ó, palavras para concretizar o paraíso aqui e agora, as palavras do dia 30. A meditação Shinsokan para se unir ao Ser Absoluto consiste tão somente em mentalizar com a mente serena, Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Claro, se você está em casa e você pode fazer com a postura correta, sentado na ponta da cadeira, os pés encolhidinhos para trás, unidos ao chão, somente as pontas dos dedos tocando o solo, as mãos justapostas, o semblante alegre, porque é um momento de encontrar com Deus, maravilhoso. Mas se você, de repente, está no metrô, né, e você fala, meu Deus, se eu tomar a posição de oração aqui, o povo pode pensar mal de mim, você pode mentalizar, Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui agora. Não existe olha, se você não fizer a prática de imposição correta, Deus vai te castigar. Não, tudo depende da adequação, pessoa, hora e lugar. Se você está em sua casa e pode assumir a posição correta, porque neste livro também, Explicações Detalhadas, ele diz da importância da prática feita corretamente, com as mãos postas, etc. e tal, porque ele diz que a prática da meditação Shinsokan, na verdade, não foi uma invenção do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Na verdade, foi Deus que orientou o Mestre Masaharu Taniguchi a tomar aquela posição. E ele diz, então, sentado na ponta da cadeira, coluna ereta, o que está embaixo, embaixo, o que está em cima, da direita, da esquerda. É todo um conjunto harmonioso que faz com que, quando você una as mãos, imediatamente entra o biomagnetismo em ação, né, o alento espiritual, e quando você chama Deus, ele fica em pé do seu lado esquerdo para orientar a prática, e aí tudo está bem. Agora, no seu dia a dia, correndo, dentro do metrô, você não vai fazer, talvez por não causar transtorno para outras pessoas, você pode mentalizar essas palavras da meditação, Deus está dentro de mim, o paraíso existe aqui agora, sou filho de Deus, muito obrigado, que também está valendo. Muito obrigado, preletor, pela boa conversa. Vamos então serenar a nossa mente, abrir o nosso coração para receber a orientação de Deus através desta prática da meditação Shinsokan. Boa prática para todos nós. Muito obrigado. É uma alegria poder estar encontrando com os senhores novamente aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil para realizarmos a prática da meditação Shinsokan para nos unirmos ao Ser Absoluto. Então, nós vamos iniciar a prática com reverência e nós vamos utilizar um rito, na verdade, chamado Reverência ao Dissô. E nós falamos, através do quadro do Dissô, reverenciamos a grande vida do universo. Significa que, na Seichonoye, nós não temos assim um objeto de adoração. O quadro do Dissô, ele é colocado nas reuniões, nos locais de reuniões da Seichonoye, simplesmente para que nós, adeptos da Seichonoye, ao entrarmos no salão, lembrarmos que dentro de nós habita a vida perfeita de Deus. E esse Deus que nós chamamos Deus da imagem verdadeira, aqui embaixo está escrito imagem verdadeira, é o Deus que ama infinitamente, doa abundantemente, nos protege infalivelmente. Então, quando nós falamos através do quadro, significa que nós, utilizando este material, nós vamos reverenciar a grande vida do universo através da grande vida que habita dentro de cada um de nós, ok?
Então, nós vamos iniciar a prática. Convido os senhores que me acompanhem, por favor, e vamos nos entregar totalmente ao ser absoluto que permeia o universo e que está dentro de nós. E aí, depois, naturalmente, como nós já explicamos, nós vamos sentir a grandiosidade da vida de Deus atuando em nós, através de nós, como nós, e tudo na vida vai ser cada vez mais maravilhoso. Muito obrigado. Vamos então para a nossa prática. Reverência, uma reverência. Então, nós vamos assumir a posição de oração, sentado na ponta da cadeira, as mãos justapostas, os olhos cerrados, o semblante tranquilo, sereno. Pensem concentradamente em Deus e me acompanhem mentalmente, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus, Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonoi, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Rogativa. Deus, muito obrigado. Permita-nos realizar, a partir deste momento, a meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto. Continuamos em posição de oração e mentalizamos. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Mentalizamos concentradamente. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Para facilitar a concentração total nas palavras e sentir a presença de Deus, podemos em silêncio inspirar lentamente o ar, sempre acompanhando da mentalização. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Por alguns instantes, mentalizem cada um por si estas palavras, fazendo vibrar a sua alma. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora.
obrigado, obrigado, obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Agora em pé novamente. Uma reverência. Muito obrigado. Como nós realizamos a prática, o texto que nós usamos é a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E você pode estar adquirindo através da livraria virtual este livro, que são 30 orações para todos os 30 dias do mês, que você pode estar utilizando como uma prática de mentalização, de oração. E para aprofundar mais sobre a prática da meditação Shinsokan, os senhores poderão adquirir também o livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. A Meditação Shinsokan é maravilhosa, de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. E também está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Nós temos aulas sobre a meditação Shinsokan, onde os senhores poderão aprofundar e conhecer e ter domínio sobre a prática para realizar este paraíso edênico, para realizar este Deus que habita no seu interior todos os dias da sua vida, ok? Felicidades, muito obrigado por participar conosco. Muito obrigado. Queridos amigos, muito obrigado pela participação na nossa reunião virtual Práticas da Seicho no Ie. Esperamos você na próxima semana. Muito obrigada. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus, é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há
há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seicho-no-Ie do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigada!